Pedro Dong é um falso profeta? A igreja do profeta Pedro Dong tem ideias contrárias à Bíblia e não podemos considerá-la uma igreja protestante, pois não segue alguns princípios básicos. A primeira coisa, o tal profeta se auto-intitula a própria boca de Deus em sua igreja, dizendo que a Bíblia em suas linhas não tem o mesmo valor da palavra profética que vem do profeta, no caso do próprio Pedro Dong. Sendo assim, a Bíblia não é a única regra e prática de fé, mas existe algo a mais que as pessoas precisam crer, no caso dessa igreja, a palavra profética. Entretanto, entenda algo importante, usar a expressão palavra profética não é errado, porém nesse caso, essa expressão não está ligada às escrituras, mas nas palavras do profeta moderno. E por incrível que pareça, muitas seitas surgem assim, com novas revelações, profetas ou apóstolos modernos com visões angelicais, trazendo uma nova doutrina. E Paulo diz que nos últimos tempos, doutores e mestres iriam surgir com doutrinas segundo seus desejos. E perceba que isso é muito perceptível no ministério desse pseudo-profeta. Segunda coisa, há um vídeo na internet onde ele fala sobre obedecer o profeta, caso contrário, o juízo de Deus cairia sobre os desobedientes. É tipo um ato de manipulação para trazer medo às pessoas que não aceitam as suas profecias. Inclusive, nesse caso, ele usou o exemplo de Miriam, que ficou leprosa por desobedecer à voz de Deus. Normalmente, um falso profeta deturpa os textos bíblicos para apoiar a sua autoridade sobre as pessoas. E texto fora de contexto é pretexto para heresia. Terceira coisa, você já ouviu falar sobre o mito da caverna de Platão? Parece muito com o conceito dessa igreja. Deixa eu explicar. O mito da caverna de Platão é uma alegoria sobre o conhecimento e a ignorância. E Platão descreve prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede por objetos iluminados por uma fogueira. Essas sombras representam a realidade que eles conhecem. Um prisioneiro é libertado e, ao sair da caverna, descobre o mundo real, percebendo que as sombras eram apenas ilusões. Ao retornar para contar aos outros, ele é rejeitado. É exatamente assim que funciona uma seita. As pessoas estão cegas e aprisionadas em um dogma que não tem base bíblica. E quando alguém descobre que tudo era mentira, essa pessoa volta correndo para contar a verdade. Mas os cegos pela ignorância estão aprisionados em um sistema de dogmas que trazem medo e condenação se não obedecerem o panteão religioso. Porque sua palavra profética tornou-se o santo graal para os seus seguidores. Só existe uma resposta, Jeremias capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor.